Olá, meus amados, sejam bem-vindos ao canal Despertar do Alto Amor. E hoje eu trouxe uma mensagem dos nossos irmãos arcturianos e a mensagem é Suas Viagens Astrais. Saudações! Nós somos o Conselho Arcturiano e temos o prazer de nos conectar com todos vocês. Estamos muito felizes em ver como todos vocês se beneficiaram das aventuras em que estiveram dormindo e viajando no plano astral. Agora entendemos que a maioria de vocês que estão recebendo esta transmissão não se lembra dessas viagens astrais à noite, quando acordam. No entanto, você pega pedaços do que eles estão lidando e incorpora em sua sabedoria. Em sua vida diária, você a ativa. Você recebe conhecimento e conhece melhor os membros da sua família de alma quando faz essas viagens que faz. Agora é um momento maravilhoso para você começar a se lembrar mais do que já está acontecendo nessas viagens astrais. E assim estamos trabalhando com seus eu superiores e seus guias para estabelecer diferentes simbologias oníricas que você pode interpretar facilmente como uma mensagem sobre o que você realmente experimentou enquanto viaja no plano astral. Convidamos você a anotar os seus sonhos ao acordar ou gravá-los com seus dispositivos de gravações. E então sugerimos que você faça algum trabalho de interpretação de sonhos para entender melhor o que você já baixou de nós, dos pleiadianos, dos sirianos e de muitos outros seres que representam os diferentes sistemas estelares da galáxia. Vocês podem trazer mais informações para suas mentes conscientes agora que alcançaram o nível de consciência que têm aqui e agora. É importante, este é um momento maravilhoso para você esperar receber mais. Não porque ainda não tenha recebido, mas porque está pronto para entender mais conscientemente o que está acontecendo durante sua viagem astral. Você está pronto para aplicar mais conscientemente o que está recebendo em sua vida diária. Nós somos o Conselho Arcturiano e gostamos de nos conectar com você. Canalizado por Daniel Screton. Eu nos amos, nos abençoo, Deus é conosco e em nós. Amados irmãos, hoje eu trouxe essa mensagem para compartilhar com todos nós, porque eu também tive essa experiência. Eu li essa mensagem nesse dia, só que eu já tinha o hábito de anotar os meus sonhos e anotando algumas fagulhas que eu lembrava dos sonhos. Claro que eu não lembrava assim tão nitidamente como de fato uma viagem astral consciente. O que acontece? Essa noite, para minha grande surpresa, isso aconteceu. Aconteceu mesmo. Antes de eu acordar, logo de manhã, eu tive uma projeção astral no qual nós estávamos em um avião. Era um avião, tipo um avião, e dentro desse avião existia várias outras almas junto comigo. E tinha uma pessoa que ela sempre era responsável por estacionar esse avião, porque ela sabia exatamente aonde tinha que estacionar. Então, sempre que estava chegando, ela assumia o controle ali do câmbio e estacionava. Quando nós chegamos, nós estacionamos perto de uma igreja. E nesse ambiente que nós estávamos, éramos tipo um interior. Sabe, um interior assim, bem isolado, bem assim, tipo meio que uma cidade fantasmagórica, sabe? Locais assim, muito distantes de casas, não eram próximos, eram bem afastadas. E essa igrejinha, eu lembro que em volta dela tinha um monte de gramas, capim seco. Ela era meio que escura, sabe, aquelas de pedra, meio escura, mas não muito. Só que era de pedra, a igreja era toda de pedra. E quando nós entrávamos dentro da igreja, não era uma igreja tão grande assim, mas ela era como se fosse um portal. Então, dentro dessa igreja, a gente chegava várias pessoas de várias outras dimensões, de passado ou futuro, que estavam ali também trabalhando como voluntários. Quando nós chegamos, dentro dessa sala, assim, tinha
uma recepção com várias comidas para que o pessoal que chegasse pudesse se alimentar e tudo mais. Eu lembro que tinha várias rosas brancas, flores brancas, e elas tinham espinhos que meio tipo cipó enrolando assim, decorando o ambiente, era muito bonito. E aí, o que acontece? Quando nós chegávamos lá, tinha umas equipes que elas se dividiam para cada uma fazer determinadas missões. E eu lembro que eu encontrei um amigo meu lá, um Marquinho, um colega meu de trabalho e tal. Eu falei, nossa, Marquinho, você também tá aqui? Ele falou, tô. Eu falei, nossa, que legal, a gente vai ficar junto. Aí o que acontece? Quando chegou esse momento, dividiram as equipes e nós saímos. Aí eu lembro que nós fomos para uma cidade, para um lugarzinho, onde era uma estrada de chão, bem estreita assim, né, com terra branca. E do meu lado direito tinha, tipo, umas 3 casas construídas, só que era aquelas casas de tijolo, mas não de... Sabe aquelas casas de interior que é feita de tijolo, mas não é aquele tijolo normal, é aquele tijolo de barro, bem mesmo, interior mesmo, assim, sabe? Aquelas casas meio que velha. E aí, do lado, eu sei que nós tínhamos, a missão era lá, era naquele lugar, nós tínhamos que ir lá. Quando nós chegamos lá, tinham 2 crianças que estavam presas. Essas 2 crianças, nós tínhamos que salvar elas, tínhamos que tirar elas dali e levar elas para a igreja. Por quê? Porque essas crianças, elas não eram de lá. Nós tínhamos que tirar elas dali e levar de volta. Elas eram sementes estelares que estavam presas ali. E aí, tinham várias telas. Tinha essas 2 crianças e tinha um outro rapaz que estava cuidando delas, tipo, vigiando elas. E elas estavam... Eram 3 telas. Eu tinha que atravessar 3 telas para poder chegar no meio onde essas crianças estavam. Elas estavam amarradas pelos pés. Só que esse rapaz estava vigiando. E aí, dentro... Olha que louco. Dentro do sonho, eu lembrei que eu estava sonhando. Eu falei, mas eu estou sonhando. Então, se eu estou sonhando, eu posso voar. Porque em todos os sonhos meus eu vou. Todos os sonhos eu sempre tô voando. Eu sempre tenho uma coisa para fazer e eu sei que eu sonho, que é sonho, e eu posso voar e eu me desloco no sonho em voo. E aí eu peguei, voei e tirei esse rapaz de perto dessas crianças. Eu lembro que era... Onde essas crianças estavam, entre essa casa, era tipo um brejo. Então, do lado assim, do lado esquerdo tinha um brejo, tinha uma mata. E na frente dessa mata, tipo um pasto com os capins já bem seco, queimado assim. E aí, esse rapaz estava fumando um cachimbo de madeira. E eu lembro que eu voei. E aí, o cara tentou me pegar. E eu levei ele para mais longe, para ele poder não me pegar. E eu tomei o cachimbo dele. E ele saiu correndo atrás para pegar esse cachimbo. E aí eu deixei ele lá no meio desse pasto e voltei para poder pegar as crianças. Só que quando eu cheguei lá, nesse local onde estavam as crianças presas, eu tinha que desmantelar as telas para a equipe que estava comigo poder entrar. E aí a gente derrubou eles, levantei as telas, eles entraram e beleza. De repente nós estávamos lá conversando com essas crianças e nós íamos salvar ela. Só que aí, nesse momento, chegou uma senhora nova. Ela era nova, assim, não era nem velha. Ela tinha uma faixa dos seus 30 e pouco, 40 anos. Branca, com o cabelo loiro, todo trançado, do olho verde. E as crianças eram branquinhas, dos olhos verdes e tal. E aí, a gente pegou e falou assim, não, a gente veio salvar essas crianças. Ela falou, não, eu não posso deixar levar elas. Eu falei assim, não, mas a gente tem que levar elas. Ela falou, não. Eu falei assim, de onde que essas crianças é? De que ano que essas crianças é? Porque elas não eram dessa época. Ela falou, não, ela é de 1600. Elas eram de 1600. Eu falei, mas como que essas crianças vieram pra cá e elas não envelheceram? E a mulher não contou pra gente. Aí a gente falou, não, elas são meus filhos, é o que trouxe pra cá. A gente falou assim, não, então tá, então já que elas são seus filhos, qual que é o nome do pai delas? Aí na hora veio na minha intuição Juliano. A mulher falou assim, Poliano. Eu falei, esse trem tá errado. Aí, do nada, as crianças sumiram. Tipo assim, ela conseguiu sumir com as crianças, tirar a criança de perto de nós. Nós não conseguimos levar as crianças. E aí nós pegamos e fomos conversar com ela. Falou, olha, a gente tá aqui para te ajudar. A gente não pode deixar essas crianças. A gente tem que levá-las de volta para a família delas. Elas estão presas aqui contra a vontade delas. A gente tem que levá-las de volta. Aí nisso a mulher não quis deixar. E do nada a gente pegou e teve que sair. Porque a gente não podia... invadir, a gente tinha que resolver tudo na diplomacia, tinha aquela questão de respeitar o livre-arbítrio e tudo mais.
E aí, beleza, a gente não conseguiu levar as crianças de novo. Só que naquele momento, enquanto a gente estava conversando ali com o pessoal, eu estava reparando o local, prestando atenção no local. E eu falei, cara, eu me lembro de já ter sonhado com esse lugar. É a segunda vez que eu sonho com esse mesmo lugar, com essa mesma rua, tentando salvar essas crianças. Já era a segunda vez que... E dentro do sonho eu lembrei que eu tinha sonhado com aquele lugar. E aí a gente não conseguiu levar, e a mulher pegou e saiu, sumiu com essas crianças lá pra dentro. A gente não podia entrar dentro da casa dela, porque seria invasão, não podíamos fazer isso, tínhamos que respeitar. E aí então a gente pegou e foi embora. Só que nesse ir embora a gente tinha que atravessar uma cerca. Como eu falei que no fundo tinha um pasto seco, nós fomos atravessar essa cerca e aí tinha sido queimado em volta da cerca. Tava um queimado preto assim. Aí uma dessas meninas que estavam com a gente, da equipe lá, que estava junto comigo, ela, na hora que ela pisou nesses queimados, ela pegou e queimou. Saiu fogo dela. Eu falei assim, o que foi? Ela falou assim, não, me queimou. Eu falei, mas por quê? Ela falou, é porque eu sou da quinta D. E nós, da quinta D, nós somos mais sensíveis a vibrações inferiores, então machuca. Só que não é um machucado forte, mas machuca. Eu falei, entendi. Tipo assim, eu fiquei pensando, falei, nossa, não sabia disso, mas enfim. E aí nós voltamos para a igreja. Saímos de lá e voltamos para a igreja, porque nós tínhamos que voltar para a igreja, porque de lá nós tínhamos que voltar para nossas missões, voltar para onde a gente estava, para casa. E quando nós chegamos na igreja, puf, o sonho acabou, eu acordei e foi nítido. Eu falei, caramba, isso não foi um sonho, isso foi uma viagem astral. E aí eu lembrei dessa canalização dos arcturianos. Eu falei, caramba, velho, eles tinham falado isso, que nós íamos começar a ter essas vivências de projeção astral mais vívida. A gente ia conseguir interpretar porque nós já estávamos mais preparados para isso. Eu falei, cara, isso foi muito interessante. E aí, engraçado que esse trabalho voluntário, né, que a gente faz nas viagens astrais, eu me lembro de uma canalização que eu tinha ouvido há muito tempo atrás, que nós que estamos evoluindo as vibrações, quando a gente vai dormir, a gente pode trabalhar como voluntário em ajudar outros espíritos que estão nas frequências mais baixas a elevarem as frequências deles. Porque quando nós fazemos isso, nós diminuímos o nosso karma, equilibra a balança, vai equilibrando. O trabalho voluntário vai eliminando os karmas que a gente tem. E aí eu peguei e falei para o meu guia espiritual, eu falei, eu quero trabalhar, né? Eu quero ser voluntária, eu quero ajudar essas almas. Então, quando eu dormir, por favor, me leve. Só que até então eu não havia ainda sonhado com nada disso, não nitidamente igual aconteceu essa noite. E no sonho eu lembrei de tudo isso. Gente, olha que incrível. No sonho eu sabia que era um sonho, que eu estava em uma outra dimensão, que na verdade aquilo não era um sonho, mas aí eu lembrei que eu já tinha tido outros sonhos naquele mesmo lugar. Eu lembrei que era um trabalho voluntário, que eu tinha me candidatado conscientemente. Dentro do sonho eu estava consciente e eu não acordei. Tipo, eu consegui voar, manipular, sabe? Pensar em fazer uma coisa e realmente fazer, manipular o sonho. Eu falei, minha nossa, isso é doideira. E aí eu falei, cara, eu vou compartilhar isso com o pessoal, porque provavelmente tem pessoas também que, né, que querem ouvir isso. Então é isso, meus amados, eu estou compartilhando, né, esse sonho e essas canalizações. Vou deixar o link abaixo. E no mais é isso. Namastê para todos.